Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, a apresentação final de CPIO 3, dos alunos Antônio Kipper, Davi dos Santos, Enzo Centenaro e Luiz França. O título do trabalho é a DCS UniExcel de um CubeSat. Por favor, a palavra está com vocês. Bom dia. Então a gente vai seguir agora para a nossa agenda. A gente vai abordar esses tópicos, né? Primeiramente a introdução, depois a gente vai falar um pouco sobre o projeto estrutural do nosso CubeSat, seguido aí dos modelos de instrumentação e de controle, depois o algoritmo de processamento e controle, e ali no final a gente vai falar sobre os resultados de discussões, conclusões e lessons learned. Bem, a introdução. A gente vai falar sobre um CubeSat, né? Mas o que é um CubeSat? O CubeSat é um tipo de nanosatélite em que tem aí dimensões padronizadas, né? Como unidades U, que tem aí 10 centímetros. Então, se trata de um satélite de 10 por 10 por 10 centímetros. Ele é um satélite bem reduzido, né? Então ele é uma ferramenta científica valiosa, tanto por ter o seu menor custo de desenvolvimento, né? Então ele pode ser bastante empregado por alunos e por professores em diversas universidades. Por isso ele é uma tendência atual, né? E ele é capaz aí de abrigar diversas tecnologias que são atribuídas a grandes satélites. Bem, a gente vai falar sobre o ADCS, né, de um CubeSat. E o ADCS é o sistema de determinação e controle de atitude, em que pode ser realizado tanto um detumbling quanto um apontamento de uma face, né? O detumbling vai ser a redução da rotação inicial de um satélite, porque geralmente ele é jogado, né? Ele pode ser inserido em órbita já a partir da Estação Espacial Internacional por um lançador. E quando ele é lançado, né, a partir dessa Estação Espacial Internacional, ele adquire uma certa rotação, então é necessário fazer o detumbling do satélite, reduzindo essa rotação inicial dele no momento do seu lançamento. E a parte de apontamento, né, ele adquire uma orientação desejada, né, porque às vezes, por exemplo, um satélite de imageamento é necessário posicionar uma câmera para a superfície da Terra. Isso é feito durante a fase de apontamento. Como que isso é feito, né? É necessário implementar um atuador, que pode ser tanto um magnetorquer quanto um conjunto motor-roda de reação. A roda de reação ela atua aí, né, por um momento de inércia que acaba gerando um torque na estrutura do satélite que faz ele girar. E isso, né, tem uma acurácia muito boa quanto à orientação comparado com o magnetorque, né? Tem uma resposta mais rápida e efetiva e por isso ele é utilizado mais nos modos nominal e no modo de apontamento. O contraponto é que existe saturação, né? Existe uma velocidade ali já superior a uma velocidade x em que esse conjunto motor-roda de reação não consegue mais fazer o detumbling do satélite. Então, o detumbling geralmente é feito utilizando magnetorquers, né? O magnetorquer vai agir colocando um campo magnético, né? Ele vai gerar um campo magnético no instrumento e que vai gerar um torque na estrutura do satélite, porque o campo magnético do instrumento tende a se alinhar com o campo magnético da Terra. O modo de controle, né, pode ser um PID, ou então um BDOT, ou então um método on-off, né? O PID é uma sigla, né, que é proporcional integral derivativo. A gente estuda ali na metade do curso, né, na disciplina de controle. E o método PID, basicamente, ele vai analisar o erro entre o output real e o output desejado, né? Em que cada sigla ela faz uma coisa diferente, né? O proporcional ele vai calcular o erro instantâneo entre os estados, o derivador vai ver a taxa de alteração desse erro, o integrador vai ver a soma de todos os erros para gerar uma resposta para o atuador, a fim da gente ter o output desejado. Já partindo agora para os métodos alternativos, o BDOT ele é utilizado mais em magnetorquers, né? E que ele vai controlar aí esse vetor do campo magnético do satélite. E o método on-off ele vai operar em valores fixos dependentes das condições programadas, né? Então, ou o motor vai atuar em potência máxima, ou então ele não vai atuar. Então, isso acaba acarretando em uma performance inferior.
Bem, a gente tem alguns objetivos, né, para cumprir, que é seguir os objetivos de missão da competição Cube Design de 2019 e de 2021, em que, a partir de 2019, a gente vai tentar fazer a estabilização e o controle de atitude, e quanto aos objetivos do Cube Design 2021, a gente vai tentar alcançar o modo nominal. Vou falar um pouquinho sobre esses três tópicos, né? A parte de estabilização, a gente tem que realizar o detumbling do satélite, partindo de uma velocidade inicial de 60 RPM e chegando a zero em até 10 segundos, né? Só que até 60 segundos ainda é considerado um tempo aceitável pela organização do evento. Já a parte de controle de atitude, a gente tem que orientar uma de suas faces para uma fonte luminosa e conseguir isso, né, em uma precisão menor que 5 graus, só que até 30 graus de precisão é aceitável. Já a parte nominal, a gente tem que manter a velocidade do satélite próxima de zero, né, menor ou igual a 0,1 rádio por segundo, apesar de perturbações externas. Então aqui a gente tem alguns requisitos, né, de massa, volume, estabilização, apontamento e a parte nominal, né, em que a gente vai fazer o detalhamento e a verificação ou validação de cada um desses requisitos, né. Quanto ao detalhamento da massa, ele tem que ter uma massa, o satélite tem que ter uma massa menor que 1,33 kg, né. Isso pode ser verificado medindo o peso do satélite, né, em uma balança. Quanto ao detalhamento do volume, ele tem que ter um volume de até 1 litro, né, em que cada uma de suas faces não pode ter dimensões maiores que 10 centímetros. Então, isso pode ser verificado, né, utilizando uma régua ou então algum outro instrumento ali de medição. A parte de estabilização, né, o satélite tem que, a partir de uma velocidade inicial de 60 RPM, e chegar em 0 RPM em até 60 segundos. Isso pode ser verificado utilizando um cronômetro, né, para medir o tempo necessário dele reduzir essa velocidade. O apontamento, a gente tem que alcançar aí, né, direcionar uma das faces para uma fonte luminosa com até 30 graus de precisão. E após a estabilização do CubeSat, a sua posição angular registrada pelo osciloscópio deve estar entre os valores considerados adequados, né? O que é o osciloscópio? O osciloscópio vai ser um instrumento aí que a gente vai medir a posição e a velocidade angular do satélite. E quanto à fase nominal, o satélite tem que ser capaz de manter sua velocidade angular em um valor menor que 0,1 rádio por segundo durante todo o modo de operação nominal, apesar de perturbações, né? Então, o gráfico de velocidade, ali, que a gente vai abordar no final, ele tem que... o gráfico obtido pelo osciloscópio, né, os valores do osciloscópio, deve ser constante e não deve ultrapassar 0,1 rádio por segundo. Bem, feita essa introdução, agora a gente vai partir um pouco para o projeto estrutural. Primeiramente, a gente vai abordar as hastes metálicas, né? E aqui, nessa figura, a gente consegue ver o CAD, né, gerado em softwares de modelamento 3D do nosso CubeSat. A gente consegue ver hastes metálicas nas extremidades, né? E essas hastes estão sustentando plataformas. A gente tem três plataformas, né? A plataforma inferior, a plataforma central e a plataforma superior, cada uma compondo algum sistema, né, algum instrumento, em que a plataforma inferior é de coloração branca, a central coloração azul e a superior coloração preta, né? Elas são sustentadas por hastes rosqueadas de 5 milímetros de diâmetro e o nível dessas plataformas pode ser é bem versátil, né? Só basta alterar o nível de cada porca para conseguir alterar o nível das plataformas, tornando o projeto mais versátil. Bem, a plataforma inferior é a de coloração branca, né? Nela a gente adequou o atuador, que é o conjunto motor e roda de reação. O motor ele é cilíndrico, né? Então a gente acabou gerando ali no centro dessa peça uma base cilíndrica, né, para acoplar o motor. E a gente posicionou ela bem centralizada na peça, né, para ficar para o eixo de rotação da roda de reação ficar rente ao eixo central do satélite e facilitar o controle. A gente também colocou ali locais de passagem dos fios, né? Os fios de alimentação do motor vão passar ali por aquela peça com aquela peça cilíndrica nesse canto mais próximo da imagem. E a roda de reação ela é bem versátil, né? A gente consegue
colocar mais massa nela ou retirar massa colocando ou adicionando porcas, né? Quando a gente adiciona massa ou retira massa, a gente também varia o momento de inércia dessa roda de reação, chegando ali, e a gente pode procurar um momento de inércia óptimo para o funcionamento da roda de reação. E essa roda de reação é fixada no motor utilizando uma flange. Quanto à plataforma central, ela é responsável por comportar os principais componentes eletrônicos e eles são encaixados em posições pré-definidas pela própria plataforma. O Arduino, então, é a parte azul mostrada na imagem. Ele é fixado de tal forma que tenha um fácil acesso da sua porta digital, que é onde vai ser conectado o Arduino no computador, pois várias vezes é necessário carregar ou descarregar a informação no Arduino, e então o acesso dessa placa tem que ser essencial. Também temos o giroscópio, que é essa peça que fica no centro. Ela foi feita no centro, centralizado quanto ao movimento do cubo no eixo Z, de tal forma que trouxesse uma resposta mais correta para a utilização. Dá para ver que esse giroscópio ele fica numa peça central, aquela peça cinza ali, que é uma peça que fica acima do drive de motor, que a gente vai falar mais para frente, e ele utiliza os mesmos buracos que tem nessa placa para passar e fixar essa plataforma. Todo o projeto foi feito dessa forma para diminuir a quantidade de massa, poder reutilizar peças e assim por diante. O fotoresistor também é colocado nessa plataforma, assim como o buzzer, que é uma outra peça que a gente vai falar mais para frente. O fotoresistor é o sensor responsável pela captação da luz, né? É o nosso sensor que vai nos dizer qual é a posição que o satélite tem que direcionar. E para isso ele é colocado de forma que ele fique para o lado de fora do cubo, com uma posição que não pode obstruir a face dele, porque ele precisa receber a luz, né? E também a gente fez com que ele ficasse de uma forma reta e longe dos LEDs que tem no próprio sistema. Também, como eu falei antes, tem aquela peça de apoio cinza, que ela utiliza os mesmos parafusos da placa, do driver do motor. Pode passar. Temos então também a plataforma superior, que ela é responsável por anexar a bateria, o LED e o interruptor. Eles têm locais designados também, como a plataforma central. A bateria ela é centralizada para que varie menos o momento de inércia do cubo e também para evitar vibrações desnecessárias. E também tem o LED e o interruptor, que eles devem ficar em posições que seja fácil de acessar e também visíveis, né, para que a gente possa ter uma noção correta do que está acontecendo. Também todas as plataformas elas possuem alívios de massa, que são necessários também para diminuir a necessidade de uma rotação maior do motor, porque isso faz com que o momento de inércia seja menor. Temos também a questão dessa estrutura que serve para segurar o CubeSat. Essa estrutura ela tem o objetivo principal de simular qual seria o comportamento do CubeSat caso ele estivesse no espaço. Então, por isso, a gente tenta diminuir o máximo que pode do atrito. Isso a gente faz através da utilização de rolamentos. O CubeSat ele é preso nos rolamentos através de fios e parafusos, e evitando o máximo de atrito possível. Toda a estrutura ela é feita impressa em 3D e reutilizando as hastes, pois as hastes metálicas que foram utilizadas no CubeSat são compradas em tamanhos maiores, e aí, por causa disso, a gente podia reutilizar essas hastes que sobraram, né, para poder fazer isso. Isso faz com que haja uma redução dos custos. Também foi planejada de tal forma que tivesse uma maior estabilidade do CubeSat, que a gente pudesse ter mais controle da sua movimentação. Quanto à parte de instrumentação, foram utilizados alguns componentes, né, para que pudesse ser feita a leitura dos sinais, o processamento e assim por diante. Para a questão do sensor da posição e da aceleração, velocidade, enfim, do
do nosso CubeSat, foi utilizado o módulo GY521 MPU 6050, que ele possui um acelerômetro e um giroscópio, e ele faz, então, a leitura do eixo X, Y e Z. No caso, o Z, ele faz um cálculo para isso, mas ele faz essa leitura para esses eixos da velocidade e da posição. Ele tem um processador digital e faz a comunicação com o Arduino através de I2C, que é aquela comunicação que utiliza um comunicador mestre e os escravos para poder ter vários componentes conectados no mesmo processador. Essa placa ela é alimentada com a saída do Arduino de 3.3 volts e ela requer um endereçamento, isso por causa do protocolo de comunicação I2C, que é feita na entrada ADO da placa ali, e ela é basicamente um sinal de 0 volts que a gente vai colocar ali. E por causa disso, como a gente faltou portas de ground, né, no Arduino, a gente criou um sinal ground no Arduino na porta digital 9 para conectar ali. Dá para verificar que ela tem 4 entradas utilizadas, além do endereçamento, que é o VCC e o GND, que é a entrada positiva e terra, e o SCL e SDA, que faz a comunicação do sinal. Temos, como foi falado antes, né, para a questão da leitura da luz, foi utilizado o LDR, que é um sensor resistivo da iluminação, né, da quantidade de luz. Então, ele vai gerar uma resistência linear em relação à quantidade de luz que consegue alcançar esse sensor. Ele possui, né, uma resistência que vai variar de 1 km até no máximo 200 km, baseado na quantidade de luz que vai, enfim, ir no sensor. Com o nosso atuador, né, para gerar rotação na roda de reação, foi utilizado um micromotor DC-RF300. Ele vai operar entre 1,5 e 6,5 volts, e a corrente máxima dele é de 260 mA. Para poder fazer o controle, né, desse motor em relação à sua velocidade e também o sentido de rotação, é necessário utilizar uma ponte H, que no caso a gente utilizou essa L298N. Ela vai receber um sinal modulado PWM do Arduino e vai enviar para o motor qual que é a rotação que ele tem que fazer, né, o lado, e qual que é a intensidade dessa rotação. Essa placa ela possui uma queda de tensão de 2,5 volts. Por causa disso, a gente tem que alimentar essa placa com 9 volts, porque assim o motor vai receber 6,5 volts quando ele receber a maior quantidade. Ele tem uma menor limitação de corrente, que é 2 amperes, em comparação com 40 mA do Arduino, e também determina o sentido, como a gente falou, com base em sinais lógicos. Ele vai receber um sinal lógico e com isso ele determina o sentido de rotação do motor e vai mandar esse sinal para o motor. Aqui podemos ver toda a nossa instrumentação. Vale a pena olhar nessa placa L298N em vermelho, que ela é quem recebe toda a alimentação do sistema. Aquela bateria de 9 volts vai alimentar, passando pelo interruptor, essa placa, e essa placa em si vai ter uma saída de 5 volts que vai alimentar o Arduino, pois o Arduino deve ser alimentado com essa voltagem, e com o restante da voltagem, né, que vai ser, em teoria, 6,5 volts máxima, vai alimentar o motor naquelas saídas verde e amarelo. Além disso, essa placa ela recebe sinais que vão vir pelas saídas do Arduino, que são os fios roxo, marrom e laranja. Também temos as saídas do giroscópio, que são aquelas... o giroscópio é aquele sensor, aquela placa, aquele módulo em azul. Essas saídas vão ir também para as saídas analógicas do Arduino. E temos também algumas saídas referentes ao LED e ao buzzer, que vão nos dar sinais. Isso vai ser explicado mais pela frente no código. E também temos principalmente a instrumentação mais importante, que é a do LDR, que é um divisor de tensão, que a gente vai falar agora. Bom, como o LDR ele é um sensor resistivo e o Arduino ele consegue fazer uma leitura de tensão, a gente tem que transformar esse valor que está em resistência, né, que o LDR vai variar sua resistência conforme a incidência de luz. Por causa disso, a gente vai fazer um divisor de tensão, que ele vai, baseado numa tensão de entrada e numa tensão e numa resistência, uma variação da resistência, ele vai variar a sua tensão, que vai ser aquela VA.
No caso, a gente tem o VIN, que vai ser a entrada que vai vir 5 volts do Arduino, e na VA vai ter uma tensão que vai variar conforme varia o LDR. Essa tensão ela vai variar de 0,24 volts a 4,54 volts por causa do resistor de 10 kΩ que a gente utilizou. Esse divisor de tensão ele é muito utilizado, ele é fácil de, enfim, aplicar, né, e estudar, e a equação que dita como que é o funcionamento disso é essa equação da voltagem do Arduino, que é a voltagem da entrada vezes a resistência daquele resistor de 10 kΩ dividido pela soma dos dois. Também temos, né, a instrumentação do LED e do buzzer, que sua função é de demonstrar em que estágio da operação do nanosatélite ele se encontra. A gente tem um switch, né, principalmente, que serve para desligar e ligar o sistema, evitando drenar a bateria, e ele fica entre o driver e a bateria, como falado anteriormente. Essa bateria alimenta todo o sistema passando pelo driver, e o driver, sim, alimenta o Arduino. Então, se a gente desliga essa conexão entre a bateria e o driver, a gente desliga todo o sistema. Temos o LED buzzer, como eu falei, serve para identificar os diferentes estágios do código. Eles estão conectados ao GND do Arduino e a resistores de 220 ohms. E aqui temos um diagrama representando quais são os estágios, né? Vai ter primeiro liga o LED e o buzzer, significa que o giroscópio vai começar a sua calibração. Ao final da calibração, ele vai piscar 3 vezes, significa que o operador tem que fazer uma leve rotação no CubeSat para que ele possa buscar a sua fonte luminosa. Em seguida, quando ele compreendeu que houve 360 graus, ele deu a volta completa, ele vai piscar novamente 3 vezes o LED e vai fazer o início do modo de controle. A bateria, como já falado anteriormente, foi de 9 volts, para que com a queda de 2,5 volts da ponte L298N, pudesse ainda assim alimentar com a tensão máxima o motor quando fosse necessário. Luiz, você está mutado. Então, temos o modelo de controle, o atuador é o conjunto do motor com a roda de reação, então para isso é necessário fazer um dimensionamento da roda de reação. O momento de inércia total do sistema é 0,014 kg por metros quadrados, enquanto o momento de inércia da roda de reação é 0,0001 kg vezes metros quadrados. O motor ele possui uma velocidade máxima de rotação por conta própria de 6.600 RPM, mas quando ele está montado com todo o sistema junto, eles giram em 152 RPM, já que o sistema possui uma massa total de 340 gramas. A comunicação com o Arduino do motor é feito através da ponte H, que é capaz de controlar de forma independente a velocidade e a rotação desse tipo de motor DC. Um dos problemas identificados foi uma zona morta que, para superar a inércia e conseguir movimentar o satélite, o motor ele precisa de uma tensão de entrada de 4,84 volts. Então, por conta disso, ele não consegue operar em velocidades mais baixas do que a produzida por essa tensão de entrada. A estrutura de controle ela foi feita das variáveis de posição e velocidade angular de forma independente. Isso é possível porque o controle de velocidade é mais rápido do que o de posição. Então, a variável de controle é a tensão enviada para o motor através do driver, que controla a velocidade do motor e, por sua vez, ela determina todas as variáveis do sistema. Ele é um seguidor de referência e as referências são definidas pelos sensores. Então, a velocidade pelo giroscópio e a posição é determinada pelo ângulo de máxima luminosidade. O primeiro passo para determinar a estrutura de controle é identificar os modelos das plantas, identificados no gráfico como GV e GP, e a partir desses modelos serão projetados os controladores CP e CV, que seriam os controladores de posição e velocidade, respectivamente. Então, identificou-se o modelo dinâmico implementando um step, então deixamos o motor rodar na sua velocidade máxima, e gravou-se a resposta de posição e de velocidade angular do sistema. É possível observar que é uma resposta característica de um sistema de primeira ordem, que possui a resposta no tempo identificada por essa equação yt igual a 1 menos E elevado na t sobre tal, e uma função de transferência de k sobre s tal. Tem duas variáveis
duas constantes que são de extrema importância para conseguir identificar o modelo dinâmico, que seria a constante no tempo, tal, e isso foi feito de duas formas. Primeiro, observou-se os pontos em que a resposta chega em cada um desses valores mostrados na tabela da resposta final. Então, em 63,2% do valor máximo em regime permanente, até 99,3%, e o tempo em que isso aconteceu, sendo eles de 1 tal e 5 tal, respectivamente. Aí calculou-se o tal de cada um desses pontos e foi comparado com a resposta real. Outro constante que deve ser identificada é o K, que seria o resultado de Y após a acomodação. Então, a resposta Y no regime permanente. Precisa observar que todos os modelos foram identificados em cada ponto, de 1 tal até 5 tal, e o menor foi o de 1 tal, como é possível observar no gráfico da direita, só que ainda assim ele possui um erro máximo de 5,94%, que é maior do que o que foi considerado aceitável, de 5%, apesar de ser o que mais se aproxima da resposta real. Então, foi feito um ajuste da curva por mínimos quadrados. Primeiro foi normalizada a resposta, e isso tinha o objetivo de reduzir o erro em relação à resposta real. Isso produziu uma melhor aproximação de fato, reduzindo o erro de 5,94 para 4,67, que estava abaixo de 5%, e se aproximou mais da resposta empírica. Então, tem-se que o modelo dinâmico, o tal seria 2,6335 e o K seria 9,12. Isso para a planta de velocidade, ela é descrita por essa função de transferência. A posição é a integral da resposta da velocidade devido à maneira que o giroscópio fornece o sinal de posição. Ele mede a velocidade angular e faz a integração numérica para obter a posição. Dessa forma, a planta de posição é só 1 sobre S, que seria a de um integrador. E depois, então, foi feito o projeto do controlador, só que antes é necessário fazer uma discretização para realizar o controle digital através do Arduino. Isso foi feito utilizando uma função de transferência de discretização do tipo Zero Order Hold, ZOH, em série com o modelo de cada planta. Essa GZOH é identificada por essa caixinha 1 sobre 0,005 mais S mais 1. O fator que é determinado nela é o tal da GZOH, que é determinado com base na frequência de amostragem do Arduino, que seria de 100 Hz, então possui um período de amostragem de 0,01 S segundos, e 0,005 é metade desse período de amostragem, que é utilizado como tal do GZOH. Para fazer o projeto dos controladores, então, foi utilizado o SISO2, modelou-se no MATLAB a função de transferência em malha aberta, que seria GV vezes GZOH e IGP vezes GZOH. Esse é o de velocidade, esse é o de posição. E ajustou-se os valores, as constantes e os termos que eram utilizados. Então, o de posição só foi necessário um controle P, enquanto de velocidade foi necessário um controle PI, ou seja, um controle proporcional e integrador, e o de posição foi só um termo proporcional, de forma que a resposta em malha fechada se aproximasse mais dos requisitos. Os requisitos eram que a velocidade ela tinha que ter 10 segundos de tempo de subida e 15 segundos de tempo de acomodação para estar dentro dos requisitos de controle que foram determinados anteriormente e para ser mais rápido do que a malha de posição, que tinha 30 segundos de tempo de subida e 60 segundos de tempo de acomodação. Com isso, as constantes foram KP para a malha de posição, a constante do termo proporcional seria 0,14, e as constantes do controle da malha de posição tem a constante do termo proporcional, que é KP, que é 0,007, e a constante do termo integrador, que é 0,002. Essas duas são estáveis e porque elas possuem uma margem de ganho infinita e uma margem de fase, respectivamente, de 90 graus e 88,6 graus. Então, são sistemas de controle robustos. Primeiramente, antes de discutir os resultados, o Antônio vai mostrar o código do Arduino em que o controlador foi implementado e como foram identificados os modelos dinâmicos. Só um minuto.
Certo. Então, vamos tratar agora do código que foi implementado em Arduino. Primeiramente, foi implementado um código de teste de resposta ao degrau, que foi como foi feito a identificação do modelo dinâmico do sistema. Então, no primeiro momento, são importados para o Arduino algumas bibliotecas de interesse, em especial ali a MPU 6050 Lite, referente à unidade inercial. Ela facilita a leitura e a interpretação dos dados do giroscópio. A biblioteca L298N Motor Driver, que permite uma fácil interação com o driver .h. A biblioteca Timer1 permite que tu criar intervalos de tempo pré-definidos e constantes. E a biblioteca EPROM permite escrever na memória interna do Arduino. No primeiro momento, são definidas algumas variáveis, como data index e data size, que são referentes a quantidade de bits que o Arduino permite e o número de dados que ele permite salvar dentro da sua memória interna. Na sequência, são definidas algumas variáveis referentes à pinagem eletrônica do sistema. Em 3, em 4 e ENB são as variáveis que direcionam, que indicam para o Arduino quais são os pinos da ponte H. Buzz e LED são os pinos onde estão conectados o buzzer e o LED, respectivamente. Na sequência, é iniciada a biblioteca Motor Driver, passando a pinagem respectiva ENB em 3 e em 4. E também a unidade inercial, o giroscópio. Depois, é definida algumas variáveis referentes ao modo de inicialização do giroscópio, que seria o Gyro Config 3 e o Accelerator Config 0. Também é definida a frequência de amostragem e o período de amostragem. Na função setup do Arduino, é iniciado primeiro o console, com a função serial.begin. Na sequência, é inicializado a unidade inercial, usando aquelas configurações Gyro Config e Accelerator Config. E também é escrito para a porta digital 9 um valor low, né, que seria aquela pinagem referente ao endereçamento do giroscópio. Então, depois é feito um loop para garantir que tanto o serial quanto a unidade inercial, né, o MPU 650, estão inicializando, e que se isso não aconteça, né, ele vai ficar travado nesse loop, interrompendo a execução do código. Na sequência, é piscado o LED, né, e é calculado os offsets do giroscópio. Isso é feito a calibração do giroscópio. Depois ele é inicializado o motor com uma direção definida, né, no caso aqui true seria rodando em uma das direções, e com uma velocidade máxima de 255. Também é inicializada a função timer1 com um período de amostragem referente a TS micro, que seria o inverso da frequência de amostragem. Então, a função resposta ao degrau, que está mais abaixo, basicamente o que ela está fazendo ela vai iterar de todos os valores de i igual a 0 até i igual a data size. No caso, essa variável data size, ela foi definida anteriormente, ela tem um tamanho de 1024, que seria o tamanho da memória interna do Arduino. Em cada uma dessas iterações, o que está sendo feito está sendo salvado o valor da posição angular em Z ou da velocidade angular em Z. No caso ali, a linha 55 e 56, elas são comentadas ou não, de acordo com qual a variável de interesse que a gente quer salvar. Devido às limitações da memória interna do Arduino, a gente só consegue salvar uma delas. E outra limitação que a memória interna do Arduino tem é que o valor que pode ser salvo na sua memória interna é um valor do tipo int entre 0 e 255. Então, é um valor discreto. E o valor que a gente está medindo ali diretamente do sensor, né, do giroscópio, ele é um valor contínuo. Então, a gente precisa discretizar esse valor de alguma forma, e isso está sendo feito, né, através daquele cálculo ali que está sendo feito de var 1, var 2 e var 3. Basicamente, o que é feito está sendo obtido o resto da divisão inteira daquela variável por 360, depois essa variável ela é normalizada entre 255 e 360, e então convertido para um valor inteiro. Claro que o valor salvo na memória ele é truncado, né, em relação ao valor que a gente media, e ele também vai ser um valor que vai estar sempre limitado entre 0 e 255. Mas a gente consegue, a partir do comportamento que a gente observa na prática do sistema, definir qual que seria a variável real a partir de uma simples conversão de unidades. Ou então, se o valor ali, se a iteração chegou num valor de 1023, né, então ele define que o teste está completo e ele vai parar o sistema, né, vai interromper a execução. É colocado um delay bastante grande ali no final para impedir que
que a memória seja sobrescrita com valores que não são de interesse. Certo, agora vamos falar um pouco sobre o código principal que foi utilizado, né, durante a determinação do modo nominal do sistema. Então, o começo é basicamente o mesmo, ali com a declaração de pinagem e declaração de bibliotecas, né? A única diferença é que agora a gente vai ter o LDR ali definido pelo pino analog 3, né? São definidas também algumas constantes aí, algumas variáveis, e em especial ali a gente destaca ali o KP de posição, o KP de velocidade e o KI de velocidade, que são aquelas constantes que já foram discutidas anteriormente. Na sequência é inicializado o motor e a unidade inercial, assim como é declarada a frequência de amostragem e as configurações do giroscópio. Na função setup, então, é definida que o modo dos pinos, né, referentes ao buzzer e ao LED são de saída, e é escrito para a porta digital 9 um valor low, né, que seria 0 volts para o endereçamento do giroscópio. No primeiro momento, ele vai rodar aquela função start calibrate. Essa função start calibrate, se a colega puder descer ali, por favor. Onde tu quer que eu pare? Aí, essa função ali, na linha 138 começa a função, por favor. Então, essa função start calibrate, o que ela faz é, ela vai calcular os offsets do giroscópio, né? E ela vai indicar que ele está fazendo isso através de... Primeiro ele vai piscar o LED e depois desligar o LED, enquanto ele está iniciando o giroscópio. Na sequência, ele vai aguardar para ter certeza que, de fato, o giroscópio foi inicializado. E, na sequência, ele vai fazer a calibração. E, nesse momento, ele vai indicar que está sendo feita a calibração, ligando o LED e ligando o buzzer simultaneamente. Certo? Então, retornando lá à função setup, vamos ver o que é executado na sequência. Então, o que ele faz primeiro é ele apaga tudo que tem na memória, né? Então, ele itera ao longo de todo o comprimento de memória do EEPROM, que seria a memória interna do Arduino, e escreve valores nulos, né? Então, ele zera a memória interna do Arduino. Na sequência, ele executa a função define heading. Essa função, se puder ir até ela, por favor. Bom, então, a função define heading, ela é a função que foi implementada para definir qual que é a orientação de maior luminosidade. Então, o que é feito no começo é, o LED ele é piscado 3 vezes e é dado um certo delay para indicar ao operador que ele gire o sistema, né, de forma a percorrer uma volta completa e identificar qual que seria a orientação de máxima luminosidade. Foi feito dessa maneira para diminuir o gasto de bateria, né, e permitir uma maior longevidade de uso do sistema. Então, o que é feito são definidas 4 variáveis, né, são 4 variáveis de interesse, que seria a variável de máxima luminosidade e o ângulo associado a essa máxima luminosidade, assim como o ângulo inicial e a luminosidade atual. O que é feito é, enquanto não tiver sido percorrido uma volta completa, ele vai ficar iterando, né? E dentro dessa interação, o que ele vai fazer é basicamente uma comparação. Se a luminosidade atual for maior que a luminosidade máxima que ele conhece, então ele vai associar o valor de máxima luminosidade à luminosidade atual, assim como definir que o ângulo atual é o ângulo de máxima luminosidade. Dessa forma, ao final daquele loop ali, ele vai ter definido, né, qual que seria a máxima luminosidade, que no caso seria, aqui no caso é uma leitura de tensão, né, através daquela função analog read de LDR, mas que é equivalente, né, à máxima luminosidade, porque a leitura de tensão é máxima quando há máxima luminosidade. E ele vai retornar ali depois o set point como sendo o ângulo de máxima luminosidade. Certo. Então, na sequência, ele vai inicializar o motor, né, e vai associar ali, através daquela biblioteca Timer1, a função Angle Control. Essa função é basicamente onde é feito o controle do sistema,
Então, vou descer ali. Dá mais para cima. Certo. Então, essa função angle control, ela é rodada em intervalos pré-definidos de tempo, no caso, definidos pelo período de amostragem. E dentro dela, o que é feito é basicamente o seguinte: é obtido tanto o ângulo quanto a velocidade angular, através ali na linha 164 e 165. É definido um ângulo de referência como sendo igual ao set point. Esse set point é retornado da função define heading como sendo o ângulo onde há a máxima luminosidade. É definido que o θ medido, né, o ângulo medido é o ângulo obtido do giroscópio, e que o erro na medição de θ é a diferença entre a referência e o valor medido. O número de voltas é a divisão inteira, né, entre o erro dividido por 360. O que é feito aqui é, se o erro de θ for menor que menos 180, ele é acrescido do número de voltas multiplicado por 360, assim como se ele for maior que 180, subtrai-se desse valor o número de voltas multiplicado por 360. A intenção dessa operação é manter o valor do erro sempre dentro dos limites de menos 180 a 180, de forma que, se o cubo ele adquire uma certa orientação, apesar dele estar defasado um certo número de voltas da posição inicial, ainda é uma orientação desejada. Ele não precisa necessariamente retornar todo o caminho que ele girou em um sentido para definir uma orientação desejada. Ele pode simplesmente parar em, digamos, qualquer volta que ele já deu, desde que a orientação esteja correta. Então, o que é feito aqui é que a velocidade de referência é o produto do KP de posição vezes o erro θ. Isso é basicamente uma conclusão daquela malha de controle que foi mostrada anteriormente, e a velocidade medida é a medição direta do giroscópio. O erro de velocidade, então, vai ser a diferença entre a referência e a velocidade medida, e aqui é feita uma discretização do integrador que foi mostrado foi definido, né, um controle PI para velocidade. Então, aqui é feito a integração numérica, no caso, uma integração discretizada, né, em que é somado nessa saída do integrador o erro da velocidade vezes o período de amostragem, né? Ele é uma variável que está sendo somada ali. Então, o valor da ação que está sendo aplicada para o nosso motor vai ser o valor da saída do integrador multiplicado pela constante do integrador, mais o erro, né, de velocidade de forma direta multiplicado pela constante proporcional. Aí, na sequência, o que é feito é definido um limite ali de valor de ação, né? Então, se a ação for entre menos 0,1 e 0,1, o motor ele não vai estar atuando. Caso o valor seja menor que menos 0,1, o motor vai agir em uma certa direção, com uma velocidade ali, no caso, de 190 mais 255 vezes o valor da ação. Esse valor de 190 mais o valor da ação, ele foi definido para compensar a zona morta do atuador, que a gente comentou que o motor ele só atua com uma tensão acima de cerca de 5 volts. Caso a ação tenha o outro sentido, né, seja de maior que 0,1, o motor vai girar na outra direção e também com o mesmo valor absoluto da velocidade. Certo? Então, esse foi o código que a gente utilizou, né, para fazer o controle do sistema. E agora a gente vai exibir qual é que foram os resultados que a gente obteve, né, os resultados práticos, como foi discutido ali durante a execução durante a amostragem do código, né. Só é possível obter uma variável por vez. Então, foram rodadas 2 vezes, a gente gravou os dados, né, e aqui agora a gente vai exibir. Então, aqui é possível ver que o sistema está se aproximando ali, o fotoresistor ele está, de fato, se aproximando bastante da fonte luminosa, que está na direita aqui no vídeo, né? A gente nota que ele chega nessa posição, então é feito um distúrbio, né? E a posição ela é alterada ali. O sistema ele chega parece um platô aqui, né? Ele estagna nessa posição, pode ser devido ao atrito ou devido a algum
enfim, alguma fricção que está acontecendo ali no rolamento, até que o erro que está sendo acumulado no integrador, ele vai começar a subir, a ação, por consequência, vai subindo também, até que ele consiga vencer esse atrito, né, e de fato apontar para a fonte luminosa. Certo? Então esse foi o resultado de posição, né, agora o resultado de velocidade. Então aqui está sendo manualmente realizada, né, uma volta completa, para ele aferir qual é que é o ponto de máxima luminosidade, e agora ele vai iniciar o modo de controle. Então, novamente, a fonte luminosa está na direita aqui. Que ele apontou, né, para a fonte luminosa e é inserido um distúrbio, né? Que novamente a gente nota que ele estagna, né, num certo ponto, que não é exatamente a orientação da fonte luminosa, até que vai acumulando esse erro no integrador, né, e a ação vai subindo. É que ele no final ele consegue impor um pouco mais de velocidade ao sistema e, de fato, corrigir a orientação. Então, esses foram os resultados práticos, né, que a gente obteve, né, a partir tanto da posição quanto da velocidade, com os gráficos correspondentes aí de velocidade versus tempo e posição versus tempo. Então, para concluir, né, os objetivos que a gente alcançou aí, a partir desse trabalho a gente conseguiu integrar aí diversas disciplinas do curso, né, que a gente já teve, e inclusive algumas que a gente está para ter, né, que já tivemos uma prévia aí de conteúdos, né, como disciplina de algoritmos, de eletrônica, controle analógico e digital, né, controle 1 e 2, modelagem 3D e engenharia de sistemas. Foi possível cumprir com os requisitos da competição, né, o apontamento foi feito com uma altíssima precisão, o sistema ele é capaz de superar distúrbios, né, e retornar para a posição desejada ali. Ele consegue sair de uma velocidade angular de 60 graus por segundo e voltar para 0 graus por segundo em menos de 5 segundos, mantendo essa velocidade, né, e apontando para a fonte luminosa. E também, a partir do teste de resposta ao degrau, a gente inferiu que o sistema ele consegue alcançar uma velocidade de 152 RPM, né, e se ele consegue atingir uma velocidade de 152 RPM, significa que ele, estando a 152 RPM, ele também consegue parar. Então, ele supera o requisito da competição, que seria parar de uma velocidade inicial de 60 RPM. Os custos que a gente teve, né, ao longo da realização desse trabalho estão elencados aí na tabela, né? A gente teve um custo grande com baterias, com o Arduino, né, que são os componentes eletrônicos principais, com a unidade inercial e com o driver, que são os principais custos que a gente teve. Mas, de forma geral, o custo total chegou aí perto de R$200, não é um custo elevado, considerando que os equipamentos que a gente usou aí no projeto são reutilizáveis, né, em grande parte. A gente também fez a impressão 3D das plataformas, usando a fábrica CT, disponível no Centro de Tecnologia da UFSM, que reduziu os custos de fabricação de forma bastante significativa. A gente também conseguiu reaproveitar grande parte das peças, que economizou ainda mais. Então, algumas melhorias de projeto, né, aqui na frente nós vamos discutir os lessons learned, né, as lições que nós aprendemos. A gente poderia ter usado um hardware um pouco mais avançado, né, a gente encontrou alguns problemas de atrito da flange com o eixo do motor, né, que foi a forma que a gente fez a fixação da roda de reação com o motor. A gente também notou, depois ao final do projeto, que o nosso projeto de controlador de velocidade ele deveria ter sido feito mais rápido, né, de forma que as malhas estivessem de fato independentes. Ele acabou ficando cerca de 5, 6 vezes mais rápido, que já é bom, mas não é, digamos, o suficiente. E a gente deveria também ter focado um pouco mais num projeto teórico, né? Esse projeto foi feito em um semestre apenas, né, do zero até a realização na prática em um semestre. Se a gente tivesse tido um pouco mais de tempo para a realização de um projeto teórico mais aprofundado, podia ter economizado, né, na compra de componentes e ter escolhido componentes um pouco melhores, né, para o nosso projeto.
Bom, então, algumas das lições aprendidas aí, né, com o projeto, né, em especial a verificação e a validação dos componentes de forma individual antes da sua integração. Em diversos momentos nós tivemos problemas com componentes que a gente instalava, a gente testava, né, primeiro, testava uma vez, 2 vezes, e já colocava no sistema para rodar, e a gente notava que eles não funcionavam. Então, é necessário uma verificação e validação, sim, bastante rigorosa, né, de todos os componentes que vão ser colocados no sistema, em especial quando são diversos componentes que estão sendo integrados. Outro problema que a gente teve, que foi bastante comum, foi problemas de software, né, problemas de código que não está funcionando, enfim, ocorreram bastante vezes. E problemas de conexões elétricas, né, como a gente não fez uma placa de circuito impresso, eram conexões feitas diretamente do Arduino com os componentes através de fios, que por muitas vezes ficavam soltos, ou havia mau contato, ou alguns fios até com alguns fios danificados, né, que não possuíam contato elétrico, que em diversos problemas nós tivemos empecilhos, né, com esse tipo de problema. Outro problema que teve, como a gente tinha 4 pessoas trabalhando no mesmo código, né, foi bastante difícil manter um controle de versão bastante acurado, né, bastante preciso, então é uma coisa a se trabalhar, né, ter mantido um controle de versão mais rigoroso, a gente podia ter avançado mais rapidamente no projeto. Outra coisa que a gente notou que foi um problema bastante grande foi a questão das tolerâncias dimensionais entre as partes, né, quando a gente imprimiu as peças em 3D na fábrica CT e foi fazer a integração com os parafusos, com as barras rosqueadas, em vários momentos não passava, né, não cabia, porque a gente projetou os furos com o mesmo tamanho, a mesma bitola dos parafusos ou a mesma bitola da barra roscada, e não cabia, né, sempre tem que ter uma pequena folga para haver esse encaixe. Então, algumas coisas que o grupo acredita que poderiam ter sido melhoradas, né, que podem ser trabalhados aí na sequência nesse projeto, seria, primeiramente, fazer uma medição da tensão de alimentação da bateria. Isso seria importante para garantir a proteção do motor, de forma que não vai haver uma sobretensão, nem uma sobrecorrente no motor. Também é necessário a gente determinar qual que seria a tensão mínima da bateria que vai permitir a operação do sistema na sua forma normal. E também a gente poderia ser estudado, né, mais à frente, qual que é a resposta do sistema em função da variação na tensão da bateria. Então, por exemplo, a bateria, quando tu compra uma nova, ela vai estar ali bastante próxima dos 9 volts. Mas conforme tu vai usando, essa tensão da bateria ela vai caindo, vai ficando cerca de 8,5, 8,3, 8,2, até que ela não funciona mais, até que ela já não vai servir mais para o seu propósito. Então, isso seria um estudo bastante relevante de ser realizado, né, tanto para a proteção dos componentes, como para aprofundar os estudos aí do sistema. Outra coisa seria a forma como foi feita a comunicação externa, né, do processador. No caso, a gente está tendo, toda vez que escrever para a memória, né, a gente consegue salvar uma variável discreta ali, entre 0 e 255, né, mas não é exatamente o que seria desejável, né. A gente gostaria de obter aquelas variáveis em tempo real, para poder analisar o que está acontecendo dentro do processador, né, como que essas variáveis estão se comportando. Isso permitiria até um debug do código muito mais rápido, né, muito mais fácil. Então, a sugestão seria de substituir o Arduino por um ESP32, que é um microprocessador que já tem comunicação externa própria, né. Outra coisa que teria que ser feita num projeto subsequente seria fazer uma placa de circuito impresso para reduzir os problemas de conexão elétrica. Foi um problema bastante significativo, né? E, inclusive, acontecem até durante a operação atual do sistema, né? Esses problemas de conexão elétrica, eles não estão resolvidos. Outra melhoria que poderia ser feita, né, seria substituir o driver motor por um de menor peso e com menor perdas internas, né? O driver que a gente está usando no momento, ele é significativamente pesado, né? Ele pesa cerca de 30 gramas, seria um pouco menos que 10% do peso do sistema, né? Não é tanto assim, mas enfim, tudo que puder reduzir seria o ideal, né? E reduzir as perdas internas, né? Porque ele tem aquela queda de tensão interna de cerca de 2,5 volts, que acaba requerindo aí uma bateria maior, né, do que poderia ter sido utilizada. Outra coisa seria utilizar um motor elétrico, né, DC brushless da mesma forma como a gente usou, só que com um torque maior, de forma a reduzir a zona morta do atuador e permitir um controle mais acurado aqui naquelas pequenas velocidades de rotação do sistema. E o grupo acredita que com essas modificações aí, o sistema poderia se comportar de uma forma melhor, aí, mais
estável, né, mais robusta, mais confiável, mais replicável, e também de uma forma mais didática, ali com a comunicação externa, poderia ver em tempo real, né, o que está acontecendo dentro do processador, poderia exibir essas variáveis, enfim, vários estudos aí que podem ser feitos aí subsequentes a partir dessa plataforma que a gente criou. Certo? Então, muito obrigado aí pela atenção. Ficamos à disposição aí para qualquer dúvida. Ok, obrigado, pessoal. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho.